Voltamos, já está falado com o secretário municipal de Educação, Renato Satiro, está aqui com a gente, num ping-pong aqui maravilhoso. Ele tinha algumas colocações do Roosevelt Conci para ele e do Juca também para responder. Renato, com você a bola. Só trazer aqui novamente, porque foram várias reflexões. Renato, primeiro é aquela máxima que se tem, se você concorda ou não, com relação a essa coisa de que nós temos um aluno hoje que é um aluno extremamente tecnológico, né? Um aluno do século XXI. Nós temos um professor ainda que não consegue ainda trabalhar com essas próprias ferramentas tecnológicas que ainda se colocam no século XX, alguns falam, e uma escola que vem do século XVIII, XIX, até pela própria essência do que era o ensino, onde nós vemos, né, dos primeiros anos, onde vem da França, coisa nesse sentido. A segunda é com relação à pouca atratividade que a escola ainda se mantém. As pessoas são colocadas na escola e são mantidas através de suas matrículas por força de uma obrigação governamental que é chamar universalizar ou colocar todo mundo dentro de sala de aula. Mas esse aluno está em sala de aula, mas o rendimento dele, isso é uma outra coisa. E a terceira coisa é que é a questão do apagão. As vocações hoje para a área de educação são muito poucas. Como você fazer atrair novos docentes para que possam hoje fazer esse processo de revolução e transformação de uma educação de ponta? Essa primeira incentivo, né, as mudanças, acompanhar as tendências, os professores, né, na sua capacitação, acompanhar o desenvolvimento do aluno, tanto na tecnologia, e misturando com o segundo assunto, e transformando também a escola mais atrativa, né, esse é um desafio muito grande, mas não só a escola pública está passando. As escolas privadas também estão passando pelo mesmo desafio e talvez até mais, por causa do poder aquisitivo e do acesso à tecnologia maior ainda do que os alunos da rede municipal. Apesar que hoje toda criança tem acesso a celular, tablet, internet e tudo mais, né? Ao professor Google. As aulas, a gente tem debatido isso também, eu sou professor também, de escola privada também, realmente como transformar, é um desafio muito grande. O que hoje aparenta ser uma coisa negativa, que é um celular, mas como numa ferramenta de auxiliar dentro das unidades escolares. Nós temos alguns cursos já, nós trouxemos um palestrante, inclusive, que fez um trabalho interessante com os nossos professores, para ele saber deixar suas aulas mais atrativas, usar essas ferramentas que o aluno tem hoje de distração como fonte de pesquisa, né? Mas é um desafio muito grande, né? A gente tem ainda, como você disse, professores que não acompanharam esse desenvolvimento, né? Que ainda estão no século passado, mas a gente tem muita gente nova na rede também, antenada, e capacitação. Acho que tudo isso passa por capacitação e por percepção. Perceber aonde nós estamos falhando, aonde a gente tem que capacitar, em que área capacitar. Mas quando a gente fala no apagão, a gente vê o seguinte: hoje já existe uma deficiência muito grande com relação a matérias específicas, obviamente, que não é da competência, né? Química, matemática, geografia, falta de professores que já não tem. Então o que acontece? Como é que é lidar você, um professor que tem hoje uma expertise em matemática, você tem que colocar aquele aluno, aquele professor, para que ele possa, ele não era bom em português, ele tinha deficiência em português, você colocar aquele professor para ele fazer toda a processo de gestão. Isso que eu acho muito complexo, né? A gente tem trabalhado muito, inclusive, no Conselho Municipal de Educação. Friburgo tem um apagão mesmo, né? As universidades, a Santa Doroteia deixou de formar grandes profissionais aqui, e a gente já consegue, isso já é sentido no município. Quando você faz, por exemplo, um concurso para professor de anos iniciais, você não sente. Você ainda não sente isso, porque você tem uma fila de espera grande para ser chamado no concurso. As vagas, quando você chama, praticamente, independente para onde o professor ele é convocado, ele vai. Agora, dos anos finais, de sexto ao nono ano, a gente já fez 2 chamadas, você chama um professor de ciências e não se torna atrativo para ele estar na rede, e aí você começa a ter carência de profissionais de ciências, de português, de matemática, em determinadas áreas, né? E isso também porque levando em consideração também os baixos salários, né? Você não tem nem a formação e nem a procura. Eu não tenho a formação. Mas não tem procura porque não tem formação.
Porque se não tem informação, não pode ter procura. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? A gente fez uma reunião no Conselho, inclusive tiveram representantes da Cândido Mendes, o Conselho está preocupado com isso, da gente conseguir organizar de forma não só para o município, mas como... Não é uma crise nacional? Eu acho que é nacional. Falta professor de Química no Brasil inteiro. Geografia. Quem quer ser economista hoje em dia, secretário? É muito difícil fazer economia, né? Para quê? E nós temos que sintonizar um pouco o que Hamilton, eu cito novamente o Hamilton, que eu acho um grande educador, foi secretário de Educação também, porque ele tem um livro, o primeiro livro dele, que eu fiz o prefácio, fala, nós ensinamos demais e aprendemos de menos, e cada dia menos, porque os assuntos são desinteressantes. Tem que se ensinar alguma coisa que realmente vá se praticar. A minha geração, secretário, foi uma geração perdida, porque ela aprendeu datilografia, não se faz mais datilografia. Ela aprendeu a escrever carta, nunca mais eu escrevi uma carta. Ela aprendeu a lidar com rádio de válvula, não existe mais isso. Ela aprendeu a ter gravador de fita cassete. Eu aprendi, o meu grande avanço em tecnologia foi o videocassete, aquela que você enfiava o cartucho. E nós somos daquele computador que ainda dá o... Como é que vai ser o jovem que nasceu e que a gente vai explicar para ele? Antigamente não tinha celular. Hoje uma criança de 1 ano fica no celular vendo tudo. Só com o dedinho. Só com o dedinho passando. Quer dizer, é realmente uma mudança muito grande, onde a escola, e o Roosevelt colocou isso. Ela manteve o mesmo perfil de 2, 3 séculos atrás. Há uma mudança em Friburgo em relação a esse sentido? Sim. Inclusive na própria secretaria nós temos um núcleo de tecnologia, onde a gente já tem uns professores que trabalham nessa área, desenvolvendo programação, joguinhos para as crianças, das unidades escolares municipais. Inclusive agora fomos escolhidos para apresentar e para participar em São Paulo desse projeto. Então acho que demorou, mas isso chegou até as unidades escolares, tanto municipais como estaduais e como também privadas, que a escola precisa acompanhar os avanços. E a inteligência artificial que já existe, né? Hoje você tem realmente robôs que dão entrevista em programa de televisão, né? O robô Sofia está aí com a descendência saudita, ele tem a nacionalidade já proferida na Arábia Saudita. É um robô que raciocina. Os escritórios de advocacia estão agora pleiteando os robôs jurídicos, que são os robôs que dão soluções jurídicas para os advogados com recursos. Mas o professor Gazé e professor Renato e Juca, eu vou fazer aqui um paralelo, e talvez seja um pouco agressivo até para quem esteja nos ouvindo e vendo, é o seguinte... Então não faça, que é para não agredir ninguém. Mas é que é o seguinte, você vê o seguinte, antigamente havia vocação para você ir para a área militar, não é? As pessoas iam por vocação, eu sinto a família, coisa nesse sentido. O teste vocacional. Vocacional, coisa militar. Hoje as pessoas estão correndo da área militar em função da situação que é salário, é a violência, é o descomando, essa coisa desse sentido. Na educação, e não é específico em Friburgo, mas porque a gente vê o seguinte, primeiro, a falta de atratividade com relação a baixos salários. A falta de atratividade com relação à falta de respeito e de dignidade que se tinha ao professor. A agressão com relação ao professor. Quer dizer, hoje o bullying não é somente ao aluno, é o bullying ao professor. Mas, Juca, não é só na educação, não. Na saúde tem isso. Então, o que acontece? Esse professor que não ganha bem, que não tem uma carreira, ele faz um curso superior. Ele faz um curso superior e vê outras carreiras que vão ascendendo, tendo salário, e acontece o investimento que ele fez. Então, isso, para mim em particular, isso está por pouco. Essa coisa do sonho, isso está por pouco, porque se não houver uma reforma que seja uma reforma geral, ampla e restrita, quer dizer, nós vamos continuar nesse negócio que você falou, enxugando gelo, e nós vamos continuar o seguinte, os bons profissionais não vão querer ir para o magistério. Por quê? Porque eles vão preferir ir para o comércio para ganhar comissão, para fazer outras coisas, serem vendedores, estar em outras atividades, e a vocação eles vão deixar para segundo, terceiro plano. Ainda existe a vocação na educação? Existe sim. Existe a paixão? Existe. Você encontra isso nos seus professores? Existe. E superam muitas coisas. E as coisas acontecem, às vezes, com as dificuldades que a gente tem no município, pela paixão dos nossos servidores. Você ficou de responder ao Juca alguma coisa aí que passou em branco? Juca, a reclamação da mãe, né, realmente aconteceu
muitas pessoas entraram no mesmo momento no site e algumas pessoas não conseguiram salvar as informações. Então, só ficaram com o protocolo, mas o nome não aparecia. Então, realmente, esse problema aconteceu. Nós tivemos que colocar em vários jornais e tudo, e chamar esses que tiveram problema. Eu acho que foram 200 pessoas que tiveram esse tipo de problema, para fazer um novo cadastro. E isso foi feito, está sendo feito, né? Foi feito essa semana e vai continuar sendo feito até sexta-feira, para resolver esse problema. Você estava falando aí, com relação ao que o Russo estava comentando. Semana passada, nós estávamos lá dentro do nosso processo seletivo da Universidade de Candomblé e veio uma candidata para fazer o PAD da universidade, que é o processo seletivo nosso, para o curso de Direito. E eu vendo ali a fichinha dela e tal, eu perguntei, você se formou em professora no IEF e você não está exercendo o magistério? Ela falou, não, eu sou diarista. Aí eu achei estranho. Não, eu sou diarista, eu resolvi, pelos baixos salários que eu vejo dos professores, eu resolvi ser diarista. Então, o que eu ganho numa semana como diarista em Friburgo é mais do que eu ganho que uma professora ganha, certo? Então, eu agora, que eu estou bem, eu quero fazer direito, certo? Que eu sempre tive vocação e não tinha condições. E agora, com o que eu ganho nas minhas diárias, eu vou poder pagar a faculdade. Renato, outro assunto polêmico também que a gente ouve é o seguinte, é que hoje existe uma transferência muito grande da família que transfere a formação do filho para a escola. Ou seja, coloca como se fosse, com todo respeito, ali um depósito, onde ali ele tem que sair dali formado. E nisso eu queria que você falasse um pouco nisso, porque então a divisão do que seja educação efetivamente, né? Que a gente fala, educação vem de berço. Hoje as pessoas falam o seguinte, tem filho, né? Então bota na escola, é obrigação do poder público, tem que ter creche, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Isso é uma situação que a gente verifica que ela acontece e na verdade, não existe uma participação, você vê, com relação às famílias. E todos os grandes processos que a gente vê, quer dizer, no Brasil principalmente, em termos de valorização da educação, existe sempre a participação da comunidade, não existe nenhum que não tenha participação da comunidade. Como é que você vê isso em Friburgo? Existe, de fato, essa situação também em Friburgo? Existe sim. A gente tem uma... fica um pouco até difícil de explicar. Hoje a gente tem muito mais pessoas escolarizadas, mas muito mais pessoas sem educação. Você tem acesso à universidade, acesso à escola, que nossos pais e nossos avós nos tiveram, isso com muita facilidade. Então, muito mais pessoas com estudo, mas muito mais pessoas sem educação. E aí, voltando àquele assunto anterior que você disse em relação ao desrespeito, porque o professor ganhava mal, mas ele pelo menos era tratado com respeito, com uma honra. Hoje está as duas coisas, né? Você não ganha bem e ainda por cima está arriscado ter seu carro arranhado do lado de fora da escola, tomar um tapa, amassado, e isso quando não acontece coisas piores, né? Isso a gente tem que ser, o Brasil tem que repensar, né, de Falta forma um geral, pouco de reconhecimento essa relação, né? Essa relação. Bom, vamos fazer mais um pequeno intervalo em Retrato Falado e voltamos já com a entrevista com o nosso querido professor Renato Satiro, secretário de Educação de Nova Friburgo. Até já.